O milionário veste o disfarce, achando que tudo controlava. Mas vê a empregada enfrentar a noiva cruel para salvar seu filho. O choque abre feridas que ele fingia não ter. E o herói da história é quem ninguém valorizava. O que você acha que vai acontecer nessa história? Comente e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na vida. Roberto Almeida sempre acreditou que o sucesso se media em números. Aos 42 anos, ele havia transformado uma pequena empresa de logística em um império que estendia suas raízes por todo o Brasil. Suas decisões movimentavam milhões, seus contratos sustentavam famílias inteiras, e seu nome era pronunciado com reverência nos corredores corporativos de São Paulo. Mas naquela tarde de setembro, sentado em sua cobertura no Itaim Bibi, olhando pela janela os arranha-céus que pontilhavam o horizonte paulistano, Roberto se deu conta de algo que o dinheiro jamais havia comprado: a certeza de que seus filhos eram felizes. A frase havia sido dita de modo casual, quase sem importância. Helena, sua filha de 8 anos, brincava com lápis de cor na sala, enquanto ele ajustava a gravata antes de mais uma viagem de negócios. Ela desenhava algo que ele não conseguia identificar: traços escuros que se sobrepunham em camadas densas de grafite e carvão. Quando perguntou o que era, ela apenas encolheu os ombros e murmurou que era a casa. Ele achou estranho, mas não pressionou. Foi ao se despedir que Helena, sem tirar os olhos do papel, disse com uma voz pequena e distante: "Quando você sai, a casa muda, papai." Roberto parou. A mala estava pronta. O motorista aguardava embaixo. O jatinho particular já tinha plano de voo aprovado para Brasília. Mas aquela frase o paralisou como um golpe invisível. Quando você sai, a casa muda. Ele se ajoelhou ao lado da filha e perguntou o que ela queria dizer. Helena não respondeu. Apenas continuou desenhando sombras. Naquela noite, dentro do avião, Roberto não conseguiu se concentrar em nada. Os relatórios financeiros pareciam sem sentido. Os e-mails urgentes perderam a importância. Ele tentou dormir, mas a imagem da filha desenhando sombras o perseguia. E quanto mais pensava, mais detalhes esquecidos vinham à tona. Miguel, seu filho de 3 anos, que costumava correr pela casa gritando e rindo, agora passava horas em silêncio, escondido no quarto. As refeições, antes barulhentas e caóticas, haviam se tornado eventos silenciosos e tensos. E Verônica, sua noiva, que sempre fora atenciosa e dedicada, parecia cada vez mais distante dele e cada vez mais próxima de uma versão controladora de si mesma. Verônica Sampaio havia entrado na vida de Roberto 2 anos após a perda de Juliana, sua esposa. Ele não gostava de falar sobre aquilo, sobre o vazio que ficou quando ela se foi de forma súbita, deixando 2 filhos pequenos e um marido perdido. Verônica apareceu como uma luz em meio ao caos. Ela era elegante, articulada, sempre sabia o que dizer nas reuniões sociais. Tinha um MBA internacional, falava 3 idiomas e conhecia todos os códigos não escritos da alta sociedade paulistana. Mais do que isso, ela parecia genuinamente interessada nas crianças. Trazia presentes, organizava passeios, lia histórias antes de dormir. Roberto se permitiu acreditar que havia encontrado não apenas uma companheira, mas uma mãe para Helena e Miguel. O pedido de casamento aconteceu em uma noite estrelada em Trancoso, com o mar ao fundo e as crianças aplaudindo. Verônica aceitou com lágrimas nos olhos, e Roberto sentiu que finalmente havia reconstruído sua família. Ela se mudou para a mansão no Jardim Europa 3 meses depois, e aos poucos foi assumindo a administração da casa. Trocou móveis, reformulou rotinas, contratou novos funcionários. Roberto, imerso em suas responsabilidades corporativas, achou natural que ela quisesse colocar sua marca no lar. Afinal, aquela seria a casa dela também. Mas agora, sozinho naquele avião, Roberto começava a ver rachaduras na imagem perfeita que havia construído. Quando foi a última vez que ouviu Helena rir? Quando foi a última vez que Miguel pediu colo sem medo? Ele tentou se lembrar e percebeu, com um aperto no peito, que não conseguia.
As lembranças recentes das crianças eram todas tingidas de uma quietude antinatural, de olhares baixos e movimentos contidos. Ele ligou para casa assim que aterrissou. Verônica atendeu com a voz doce de sempre, dizendo que tudo estava bem, que as crianças já haviam jantado e estavam dormindo. Roberto perguntou se podia falar com Helena. Verônica hesitou por um segundo antes de explicar que a menina tinha aula cedo no dia seguinte e que não seria bom acordá-la. Ele insistiu. A voz de Verônica perdeu um pouco da doçura quando ela disse que não achava apropriado mimar as crianças com telefonemas fora de horário. Roberto desligou sem discutir, mas algo dentro dele havia se quebrado. Nos 3 dias seguintes, ele tentou manter a rotina de sempre, mas sua mente estava em São Paulo. Fechou o contrato que havia ido buscar, participou das reuniões, apertou as mãos certas, mas à noite, no hotel, ele pegava o telefone e olhava para a tela, dividido entre ligar para casa e temer o que poderia descobrir. No segundo dia, ligou e pediu para falar com Miguel. Verônica disse que o menino estava de castigo por ter derrubado o suco no sofá novo. Castigo. A palavra ecoou na cabeça de Roberto. Miguel tinha 3 anos. Que tipo de castigo uma criança daquela idade merecia por um acidente? Quando voltou para São Paulo, era fim de tarde. A mansão, como sempre, estava impecável. Os jardins perfeitamente aparados, a fonte central jorrava água cristalina e o portão automático se abriu com suavidade mecânica. Mas quando entrou pela porta principal, Roberto notou algo que nunca havia percebido antes: o silêncio. Não era a quietude pacífica de um lar tranquilo. Era o silêncio pesado de um lugar onde as pessoas têm medo de fazer barulho. Verônica o recebeu com um beijo no rosto e um sorriso impecável. Ela estava linda, como sempre, vestindo um conjunto de alfaiataria bege que custava mais do que um carro popular. Disse que havia preparado o jantar favorito dele, que as crianças estavam ansiosas para vê-lo, que havia saudades. Mas enquanto ela falava, Roberto observava. Os olhos dela não sorriam junto com a boca. Os movimentos eram calculados, ensaiados, e quando Helena apareceu na escada, descendo devagar com Miguel atrás, ele viu. Viu o modo como a menina olhou para Verônica antes de correr até ele. Viu o modo como Miguel hesitou, como se pedisse permissão silenciosa antes de dar um passo. Viu, e algo dentro dele desmoronou. O jantar foi uma tortura silenciosa. Verônica controlava a conversa com maestria, direcionando os assuntos, cortando qualquer tentativa das crianças de falar sobre algo que ela não aprovasse. Quando Helena começou a contar sobre um desenho que havia feito na escola, Verônica a interrompeu, dizendo que o pai não queria ouvir sobre rabiscos infantis, que ele tinha coisas mais importantes na cabeça. Roberto tentou dizer que queria sim ouvir, mas Helena já havia baixado os olhos e voltado a cutucar a comida no prato. Miguel nem tentou falar. Apenas comia em silêncio, com movimentos cuidadosos, como se cada garfada fosse uma operação delicada. Depois do jantar, Roberto tentou passar um tempo com as crianças, mas Verônica explicou que eles tinham rotina rigorosa de sono, que crianças bem educadas precisavam de disciplina e horários. Ele assistiu, impotente, enquanto ela conduzia Helena e Miguel escada acima, suas mãos nos ombros deles como garras gentis. Quando voltou, ofereceu vinho e conversou sobre a viagem dele, sobre os contratos, sobre o mercado. Roberto respondia no automático, sua mente ainda na escada, ainda nos olhos dos filhos. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. Deitado ao lado de Verônica, que respirava em um sono tranquilo e profundo, Roberto olhava para o teto e sentia algo que não experimentava há anos: impotência. Ele comandava empresas, negociava com políticos, movia fortunas com uma assinatura. Mas ali, em sua própria casa, ele não tinha controle. E o pior, ele havia entregue esse controle voluntariamente. Às 3 da manhã, ele se levantou e caminhou pelos corredores da mansão. A casa estava silenciosa, mas não vazia. Havia uma presença, uma tensão que pairava no ar como névoa. Ele parou em frente ao quarto de Helena e abriu a porta devagar. A menina dormia, mas mesmo no sono, seu rosto não estava relaxado. Ela segurava o cobertor com força,
os dedos brancos de tanto apertar. Na mesinha de cabeceira, ele viu um caderno. Abriu com cuidado. As páginas estavam cheias de desenhos, casas escuras, figuras sem rosto, e em uma delas, bem no centro, uma mulher alta com um sorriso que mais parecia uma fenda. Roberto fechou o caderno com as mãos tremendo. Voltou para o quarto, mas não deitou. Sentou-se na poltrona perto da janela e ficou ali, olhando para a cidade que começava a despertar. Quando o sol nasceu, tingindo o céu de laranja e rosa, ele já havia tomado uma decisão. Uma decisão extrema, quase absurda. Mas era a única forma de descobrir a verdade. Ele precisava ver o que acontecia quando saía. Precisava ver a casa que mudava. E para isso, precisava desaparecer. A ideia era arriscada e exigia planejamento. Roberto não podia simplesmente desaparecer sem levantar suspeitas. Ele era um homem público. Suas ausências eram notadas, seus movimentos rastreados. Mas ele tinha recursos, tinha contatos e, acima de tudo, tinha uma determinação que nascia do medo de estar perdendo seus filhos. Nos dias seguintes, ele começou a preparar o terreno. Anunciou em casa que teria uma viagem longa, um projeto especial na Europa que exigiria sua presença por algumas semanas. Verônica aceitou. A notícia com tranquilidade suspeita, quase com alívio. Isso confirmou para Roberto que ele estava no caminho certo. Ele contatou Maurício, seu assistente de confiança, há mais de 15 anos. Maurício era discreto, leal e nunca fazia perguntas desnecessárias. Roberto o chamou para uma reunião privada, longe da empresa, em um café discreto na Vila Madalena. Ali, longe de ouvidos indiscretos, ele contou tudo. A mudança nas crianças, as suspeitas sobre Verônica, a decisão de investigar. Maurício ouviu sem interromper e, quando Roberto terminou, ele apenas assentiu. "O que você precisa de mim?" perguntou. Roberto explicou. Maurício assumiria publicamente a administração de todos os negócios, assinaria os documentos necessários com procuração, participaria das reuniões. Para o mundo exterior, Roberto estaria na Europa. Na realidade, ele estaria em sua própria casa, disfarçado. A transformação foi mais complexa do que Roberto imaginara. Ele procurou um especialista em caracterização teatral, alguém que Maurício conhecia do tempo em que havia investido em produções culturais. O homem, um senhor de cabelos brancos e mãos hábeis, trabalhou em Roberto por horas. Aplicou uma barba postiça convincente, escureceu seu cabelo com tintura temporária, ensinou o como mudar a postura, o modo de andar, até o timbre de voz. Roberto praticou por dias, memorizando cada detalhe da nova identidade que havia criado. Ele seria José, um jardineiro experiente, contratado para cuidar dos jardins da mansão. Simples, discreto, invisível. Ele criou um passado para José, um homem do interior de Minas Gerais que havia trabalhado em grandes propriedades rurais e agora tentava a vida em São Paulo. Maurício tratou da documentação falsa, das referências inventadas, de todos os detalhes que fariam a história parecer real. E então, uma semana depois da conversa no café, Roberto Almeida embarcou em um voo para Paris. Pelo menos, era isso que os registros mostravam. Na realidade, ele saiu do aeroporto pela saída de serviço, entrou em um carro com vidros escuros que Maurício havia deixado no estacionamento e dirigiu de volta para o Jardim Europa. A mansão tinha uma área de serviço nos fundos, um pequeno conjunto de quartos onde os funcionários que moravam na propriedade se hospedavam. Um desses quartos estava vazio desde que o antigo caseiro havia se aposentado. Era para lá que Roberto, agora José, se dirigiu. Ele estacionou o carro longe, em uma garagem alugada a 2 quarteirões de distância, e caminhou até a entrada de serviço da mansão. Era noite, e as luzes da casa principal estavam acesas. Ele podia ver as silhuetas se movendo atrás das cortinas. Verônica provavelmente colocando as crianças para dormir. José entrou pelo portão lateral, aquele que os funcionários usavam. Ninguém o viu. Ele conhecia cada canto daquela propriedade, cada câmera, cada ponto cego. Chegou ao quarto dos fundos e trancou a porta. Era um espaço simples, uma cama,
um guarda-roupa, uma janela pequena que dava para o jardim. Não tinha nada a ver com a suíte master que ele normalmente ocupava, mas era perfeito. Dali, ele poderia observar. Dali, ele descobriria a verdade. Na manhã seguinte, Verônica foi informada pela governanta de que um novo jardineiro havia sido contratado. Maurício, seguindo as instruções de Roberto, havia enviado um e-mail formal dias antes, explicando que a manutenção dos jardins precisava de atenção profissional e que José vinha altamente recomendado. Verônica, ocupada com seus próprios afazeres, apenas aprovou sem questionar. Afinal, decisões sobre funcionários de nível baixo não requeriam sua atenção. José começou a trabalhar naquela mesma manhã. Vestido com roupas simples de jardinagem, boné puxado sobre o rosto, ele aparou arbustos, regou plantas, limpou a fonte. E enquanto trabalhava, ele observava. Via Verônica saindo para um compromisso social, impecavelmente vestida, sorriso perfeito colado no rosto. Via a governanta, Dona Irene, uma senhora de 60 anos que trabalhava ali havia meses, movendo-se pela casa com eficiência silenciosa. Mas era a nova empregada doméstica que mais chamava sua atenção. Marina Santos havia chegado na semana anterior, pouco antes da suposta viagem de Roberto. Ela era jovem, talvez uns 25 anos, com um rosto delicado e olhos que pareciam carregar histórias antigas. Movia-se pela casa com gestos contidos, quase invisível, como alguém que havia aprendido a não ocupar espaço. Roberto, agora José, a observava cuidando das crianças quando Verônica não estava por perto. E o que via o intrigava. Marina não era apenas gentil, ela era cuidadosa, atenta, quase protetora. Quando Helena derrubou um copo de leite no café da manhã, Marina limpou rapidamente, tranquilizando a menina com um sorriso antes que qualquer adulto pudesse fazer drama da situação. Quando Miguel tropeçou no jardim e ralou o joelho, foi Marina quem o pegou no colo, limpou o machucado e cantou baixinho até ele parar de chorar. José não sabia, mas Marina havia reconhecido Verônica no momento em que pisou na mansão. Ela tinha visto aquela mulher antes, anos atrás, em outra casa de família rica em São Paulo. Na época, Marina tinha apenas 18 anos e estava começando a trabalhar como babá. Verônica era a namorada do patrão, uma presença constante na casa. E Marina tinha visto coisas que a haviam assombrado por anos. A forma como Verônica tratava a antiga esposa do homem, minando sua confiança com comentários sutis e veneno disfarçado de preocupação. A forma como ela manipulava situações para parecer sempre certa, sempre vítima, sempre indispensável. E a forma como, eventualmente, a esposa havia saído da própria casa, quebrada e convencida de que era ela quem estava errada. Marina havia jurado que nunca mais trabalharia em uma casa onde Verônica estivesse. Mas a vida tem formas cruéis de testar nossas promessas. Quando a agência de empregos ligou, oferecendo uma posição com salário excelente em uma mansão no Jardim Europa, ela aceitou sem perguntar quem eram os patrões. Só descobriu quando chegou para o primeiro dia de trabalho e viu Verônica descendo a escada com aquele sorriso que não alcançava os olhos. Marina quase desistiu ali mesmo. Mas então viu as crianças. Viu o medo escondido por trás da educação forçada. Viu os pedidos silenciosos de socorro e decidiu ficar, não pelo salário, mas pela chance de, dessa vez, proteger alguém. José não sabia de nada disso enquanto podava as roseiras naquela primeira manhã. Ele só sabia que havia algo na forma como Marina olhava para Verônica, uma tensão oculta, um conhecimento que não era compartilhado. E ele ficou ainda mais intrigado quando, ao passar pela cozinha para pegar água, ouviu Marina conversando com Dona Irene. A governanta comentava como Verônica era uma mulher maravilhosa, tão dedicada às crianças, tão organizada. E Marina, em vez de concordar, apenas sorriu de modo educado e mudou de assunto. Aquele silêncio dizia mais do que qualquer palavra. Os primeiros dias como José foram estranhos e reveladores. Roberto se acostumou à invisibilidade. Como jardineiro, ele era parte da paisagem, alguém que as pessoas viam, mas não realmente notavam. Verônica passava por ele sem um segundo olhar.
Dona Irene o cumprimentava educadamente, mas sem interesse real. Apenas Marina parecia vê-lo, realmente vê-lo, com aqueles olhos que pareciam enxergar mais do que deveriam. Certa manhã, enquanto ele trabalhava perto da cozinha, ela trouxe um copo de limonada gelada e disse, em voz baixa, "Cuidado com o sol, seu José. Tem sombra aqui que queima mais que o calor." Ele agradeceu, intrigado pela escolha de palavras. Sombra que queima. Marina sabia de algo, mas a verdadeira revelação começou quando Verônica pensou que estava sozinha com as crianças. Roberto, escondido atrás de uma moita alta, podando com movimentos lentos e silenciosos, observava e ouvia, e o que viu o fez segurar as tesouras de poda com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Verônica não gritava. Isso teria sido mais fácil de identificar, mais óbvio. Ela fazia algo pior. Ela sussurrava. Sussurrava coisas cruéis em tom doce. Transformava críticas devastadoras em conselhos amorosos. Humilhava com sorrisos. Quando Helena mostrou um desenho que havia feito na escola, Verônica olhou por um longo momento antes de dizer: "Que interessante, querida. Mas você não acha que poderia ter se esforçado mais? Crianças da sua idade já desenham coisas muito mais bonitas. Você não quer decepcionar seu pai quando ele voltar, quer?" Helena murmurou um pedido de desculpas e guardou o desenho. Roberto, atrás da moita, sentiu uma raiva que não sabia que era capaz de sentir. Não era o que Verônica havia dito. Era o modo como havia dito. O modo como plantava a semente da insegurança, da inadequação, fazendo parecer que era pelo bem da criança. E percebia agora que isso vinha acontecendo há meses, talvez anos, longe de seus olhos. Com Miguel, Verônica usava táticas diferentes. O menino era pequeno demais para entender manipulações sutis, então ela usava punições disfarçadas de consequências educativas. Quando ele derrubou um brinquedo e fez barulho, ela o pegou pelo braço, não com força suficiente para machucar, mas o suficiente para assustar, e disse com voz calma: "Meninos que fazem barulho não merecem brinquedos, não é? Mesmo? Vamos guardar isso até você aprender a ser mais cuidadoso." Miguel, com 3 anos e olhos arregalados, apenas assentiu, a voz presa na garganta. Roberto apertou a tesoura de poda até a mão doer. Queria sair dali, arrancar aquela mulher de perto dos filhos, gritar a verdade. Mas ele não podia. Ainda não. Porque o que ele tinha eram observações, impressões, não eram provas. E ele sabia que Verônica era inteligente demais, articulada demais. Se ele a confrontasse agora, ela viraria a situação, faria dele o vilão. Então ele ficou ali, escondido, assistindo e coletando evidências. Cada frase, cada gesto, cada momento cruel disfarçado de cuidado. E foi ali, agachado atrás das moitas, fingindo ser outra pessoa em sua própria casa, que Roberto compreendeu a extensão do erro que havia cometido. Ele havia trazido uma estranha para dentro de seu lar. Havia dado a ela as chaves do castelo e saído para conquistar o mundo. E enquanto conquistava, seus filhos estavam sendo lentamente quebrados por alguém que sorria para ele todas as noites. A culpa era dele. E agora, disfarçado de jardineiro na própria mansão, ele precisaria encontrar um jeito de consertar o que havia destruído. Os dias se transformavam em uma rotina de vigilância silenciosa. José acordava antes do sol nascer. Vestia as roupas de jardineiro que já começavam a cheirar a terra e suor honesto e saía para cuidar de uma propriedade que ele mesmo havia comprado anos atrás. Era estranho, quase surreal, regar as plantas que ele havia escolhido, podar as árvores que havia mandado plantar, enquanto fingia ser um estranho em seu próprio território. Mas a cada dia, a estranheza dava lugar a algo mais urgente: a certeza de que havia tomado a decisão certa. Roberto descobriu que ser invisível tinha suas vantagens. Como jardineiro, ele tinha acesso a cantos da casa que o empresário milionário nunca frequentava. Podia circular pelas áreas de serviço, ouvir conversas na cozinha, observar pela janela da lavanderia o que acontecia na sala de estar. E quanto mais via, mais sua suspeita inicial se transformava em horror confirmado. Verônica tinha um sistema.
Ela não era cruel de forma aleatória ou explosiva. Era metódica, calculada. Havia estabelecido um conjunto de regras que as crianças deveriam seguir, regras que mudavam conforme sua conveniência, mas que eram sempre apresentadas como absolutas. Helena não podia deixar brinquedos espalhados, mas também não podia guardá-los de qualquer jeito. Tinha que ser na ordem certa, na caixa certa, do modo que Verônica considerasse apropriado. E como aquela ordem mudava de acordo com o humor dela, a menina vivia em constante estado de alerta, tentando adivinhar o que seria considerado certo naquele dia. Miguel, por ser menor, sofria de formas diferentes. Verônica o tratava como um animal que precisava ser domado. Cada erro, cada birra natural de criança era recebido com uma punição disfarçada de consequência educativa. Ele gostava de correr pela casa, mas Verônica decretou que isso era comportamento inadequado. Então, toda vez que o menino esquecia e começava a correr, ela o colocava sentado em uma cadeira no canto da sala, sozinho, por períodos que para uma criança de 3 anos deviam parecer eternos. Ela chamava isso de tempo para reflexão. Roberto, observando pela janela, chamava aquilo de tortura. Mas o que mais o destroçava era ver como as crianças se comportavam de modo diferente quando Verônica não estava por perto. Uma manhã, ela saiu cedo para um compromisso no salão de beleza. Dona Irene estava ocupada com roupa na lavanderia. Marina ficou responsável pelas crianças. E Roberto, podando arbustos perto da varanda, assistiu a uma transformação. Helena saiu para o jardim com um caderno de desenhos e começou a rabiscar com liberdade, sem o medo constante de estar fazendo errado. Miguel correu atrás de uma borboleta, rindo alto, sem se preocupar se aquilo era ou não apropriado. E Marina, sentada na grama com eles, contava histórias inventadas que faziam os dois sorrirem de verdade. Foi a primeira vez em semanas que Roberto via seus filhos felizes, e foi também a primeira vez que ele realmente prestou atenção em Marina. Ela não era apenas gentil, ela era intuitiva, sabia quando Helena precisava de silêncio e quando Miguel precisava de movimento. Não impunha regras arbitrárias, nem esperava a perfeição de crianças que ainda estavam aprendendo a existir no mundo. Ela apenas os deixava ser. E naquele momento, enquanto via a filha desenhando sem medo e o filho rindo sem culpa, Roberto sentiu uma gratidão profunda por aquela mulher, que nem sabia quem ele realmente era. A transformação era tão visível que até Dona Irene comentou. Roberto estava na cozinha, supostamente consertando uma torneira que não tinha nada de errado, quando ouviu a governanta conversar com Marina. A senhora estava preparando o almoço, picando legumes com movimentos automáticos de quem havia feito aquilo milhares de vezes. Você é boa com as crianças, disse ela sem tirar os olhos da tábua. Elas parecem mais leves quando estão com você. Marina, que lavava a louça na pia, demorou a responder. Quando o fez, sua voz era cuidadosa, medida. Crianças só precisam se sentir seguras, respondeu. Dona Irene parou de picar os legumes e olhou para ela. Teve um silêncio longo antes da governanta voltar ao trabalho e mudar de assunto. Roberto guardou aquela conversa na memória. Crianças só precisam se sentir seguras. Era uma frase simples, mas carregava peso. Marina sabia que as crianças não se sentiam seguras. E ao contrário de Dona Irene, que preferia não ver, Marina enxergava a verdade. A questão era, o que ela pretendia fazer com aquilo? A resposta veio alguns dias depois, de uma forma que Roberto não esperava. Era noite. Já passava das 10, e ele estava em seu quarto nos fundos da propriedade, fazendo anotações em um caderno onde registrava tudo o que observava. Datas, horários, frases que Verônica havia dito, reações das crianças. Ele sabia que, eventualmente, precisaria de mais do que memória. Precisaria de provas documentadas. Estava tão concentrado que quase não ouviu a batida leve na porta. José abriu com cuidado, esperando encontrar talvez Dona Irene com algum recado ou problema. Mas era Marina. Ela estava com uma expressão séria, quase assustada, e segurava algo nas mãos. "Posso entrar?" perguntou em voz baixa. Ele hesitou por um segundo antes de fazer sinal que sim.
Marina entrou rápido e fechou a porta atrás de si. Tirou do bolso um papel amassado e o entregou a ele. Encontrei isso debaixo da minha porta hoje de manhã, disse. José desdobrou o papel. Era um bilhete escrito com letra firme e clara, sem assinatura. Dizia apenas: saia enquanto pode. Roberto sentiu o sangue gelar. Alguém estava ameaçando Marina, e ele tinha uma forte suspeita de quem era. Você mostrou isso para alguém? Perguntou, tentando manter a voz de José mais rouca e menos educada do que a sua própria. Marina balançou a cabeça. Não, e não vou mostrar. Ela se sentou na cadeira simples que ficava perto da cama, como se as pernas não aguentassem mais sustentá-la. Eu já passei por isso antes, disse, e sua voz tremia levemente. Já trabalhei em outra casa onde ela estava, outra família que ela destruiu aos poucos. Eu era jovem, não sabia o que fazer, não fiz nada. E uma mulher boa acabou saindo da própria casa, convencida de que era louca, de que era ela o problema. Desde então eu jurei que se tivesse outra chance, eu faria diferente. José sentou-se na cama, o bilhete ainda nas mãos. Você conhece a senhora Verônica? Perguntou, sem saber se deveria fingir surpresa ou admitir que já desconfiava. Marina olhou para ele com aqueles olhos que pareciam velhos demais para o rosto jovem. Conheço quem ela realmente é, e sei que essas crianças estão sofrendo. Eu fico porque alguém precisa ficar. Alguém precisa ver. Mas não sei quanto tempo mais vou conseguir. Ela é esperta. Está me isolando, espalhando dúvidas sobre mim para a dona Irene. Logo vai criar alguma situação para me demitir ou me fazer parecer incompetente. Roberto quis dizer a verdade naquele momento. Quis tirar a barba postiça, revelar quem era, unir forças com aquela mulher que claramente estava do lado certo. Mas algo o impediu. Talvez o medo de que Marina reagisse mal, de que a notícia se espalhasse, de que Verônica descobrisse antes que ele tivesse provas suficientes. Então, ele apenas disse, com voz, de José, não desista ainda. Essas crianças precisam de você. E eu vou ajudar no que puder. Marina olhou para ele com surpresa. Um jardineiro prometendo ajuda contra uma mulher poderosa da alta sociedade paulistana. Devia parecer absurdo, mas ela assentiu, como se reconhecesse algo nele que ia além da aparência. Obrigada, seu José. E tome cuidado. Ela vê inimigos em todo lugar. Se desconfiar de você também, vai encontrar um jeito de te tirar daqui. Depois que Marina saiu, Roberto ficou acordado por horas, olhando para o bilhete ameaçador. Saía enquanto pode. Verônica estava tentando isolar as crianças, afastar qualquer pessoa que pudesse testemunhar o que ela realmente era. E isso significava que a situação era ainda mais urgente do que ele pensava. Ele precisava de provas concretas. Não apenas anotações em um caderno, mas evidências que não pudessem ser negadas ou distorcidas. Foi assim que Roberto começou a gravar. Ele usou o celular que mantinha escondido, um aparelho simples que havia comprado especificamente para aquele propósito. Posicionava o telefone em locais estratégicos, disfarçado entre plantas ou ferramentas de jardinagem, e gravava as interações de Verônica com as crianças. No início, teve dúvidas se estava certo. Parecia invasivo, antiético, até. Mas então lembrou-se dos olhos de Helena, da forma como Miguel se encolhia, e soube que não tinha escolha. As gravações confirmaram tudo. A voz doce de Verônica, dizendo coisas cortantes. Helena, você está ficando gorda. Precisa comer menos doce, senão ninguém vai querer ser seu amigo. Miguel, meninos não choram. Você quer que seu pai pense que criou um covarde? Crianças que não obedecem não merecem carinho. O medo educa melhor que o amor. Cada frase era um golpe, e Roberto ouvia tudo com os punhos cerrados e lágrimas de raiva escorrendo pelo rosto. Como ele não tinha visto, como tinha sido tão cego, mas as gravações também capturaram outra coisa. Marina. Ela aparecia sempre depois, quando Verônica saía. Seu José, tudo bem? Não precisa ter medo. Vem cá, deixa eu ver esse desenho. Que lindo! Você é muito talentosa. Miguel, quer que eu cante aquela música que você gosta? A diferença era gritante. Verônica destruía.
Marina reconstruía. Dia após dia, esse ciclo se repetia. Uma tarde, quase 3 semanas depois de José ter começado a trabalhar na mansão, aconteceu algo que acelerou tudo. Helena desapareceu. Roberto, ou José, estava no jardim da frente quando ouviu Dona Irene gritando pela menina. Verônica apareceu na varanda, e pela primeira vez ele viu algo parecido com um pânico genuíno no rosto dela. Não porque se importava com Helena, ele percebeu, mas porque uma criança desaparecida significava problemas, perguntas, exposição. A casa inteira entrou em alerta. Dona Irene procurou pelos quartos. Verônica verificou as salas, e foi Marina quem a encontrou. Roberto a viu saindo pela porta lateral que dava para os fundos do jardim, caminhando com propósito. Ele a seguiu à distância, seu coração disparado. Marina atravessou o gramado até chegar a uma parte menos cuidada do terreno, onde havia uma velha magnólia que a mãe de Roberto havia plantado anos atrás. E ali, debaixo da sombra da árvore, estava Helena, dormindo. Ela estava abraçada a um ursinho de pelúcia velho, já surrado, que havia pertencido a Juliana, sua mãe falecida. Marina se ajoelhou ao lado da menina sem acordá-la imediatamente. Ficou ali apenas observando, e Roberto viu que ela estava chorando silenciosamente. Depois de alguns segundos, ela tocou o ombro de Helena com delicadeza. A menina acordou assustada, os olhos arregalados como se esperasse punição. Mas quando viu que era Marina, ela se jogou em seus braços e começou a chorar também. Eu só queria ficar com a mamãe, soluçou. Eu trouxe o ursinho dela para cá porque aqui é onde ela plantou a árvore. A madame disse que eu não posso falar da mamãe, que isso deixa o papai triste, mas eu não aguento mais fingir que ela não existiu. Roberto, escondido atrás de um conjunto de arbustos, teve que cobrir a própria boca para não fazer barulho. Verônica havia proibido as crianças de falar sobre Juliana, havia apagado as fotos da casa, guardado os objetos pessoais, reescrito a história da família como se ela sempre tivesse estado ali. E ele, imerso no trabalho e na gratidão por ter encontrado alguém que parecia cuidar dos filhos, não havia percebido. Sua própria esposa havia sido apagada. E sua filha estava chorando debaixo de uma árvore, abraçada ao único pedaço de mãe que ainda podia ter. Marina segurou Helena com força. Você pode falar da sua mãe sempre que quiser comigo, disse baixinho. Ela foi uma pessoa importante e especial, e ninguém pode apagar isso. Vamos guardar esse ursinho em um lugar seguro no seu quarto, um cantinho só seu onde a madame não mexe. E sempre que você sentir saudade, pode pegá-lo, tá bom? Helena assentiu, ainda soluçando, e as duas caminharam de volta para a casa de mãos dadas. Roberto ficou ali, debaixo da magnólia, por um tempo que não soube medir. A dor era física. Ele havia falhado com Juliana. Havia prometido cuidar dos filhos deles, manter a memória dela viva, garantir que Helena e Miguel crescessem conhecendo o amor que ela tinha por eles. E, em vez disso, havia trazido para dentro de casa alguém que estava metodicamente destruindo tudo o que restava dela. Quando finalmente conseguiu se mover, ele voltou para seu quarto nos fundos e pegou o caderno onde fazia anotações. Adicionou a data, a hora e descreveu o que havia visto. Helena fugindo para o único lugar onde ainda sentia a mãe. Marina consolando quando ele mesmo deveria estar ali. Verônica apagando Juliana da existência. Cada palavra escrita era uma acusação contra si mesmo. Naquela noite, Roberto não comeu. Ficou no quarto, revendo as gravações que havia feito, lendo as anotações, e tomou uma decisão. Precisava acelerar o processo. Não podia esperar mais. Mas também sabia que tinha que ser estratégico. Verônica era inteligente, manipuladora. Se ele a confrontasse sem um plano, ela viraria tudo contra ele. Diria que ele havia abandonado os filhos para trabalhar, que nunca estava presente, que ela apenas tentara preencher o vazio. E o pior, parte daquilo seria verdade. Ele precisava não apenas de provas do comportamento de Verônica, mas também de uma situação onde ela não pudesse se esconder atrás de desculpas. Precisava flagrá-la em um momento tão claro, tão inegável, que nem sua lábia conseguisse distorcer a realidade. E para isso, ele precisava de ajuda. Precisava de Marina.
No dia seguinte, ele a procurou na cozinha durante o horário que sabia que Verônica não estaria em casa. Dona Irene havia saído para fazer compras. Era a chance perfeita. Marina estava organizando mantimentos quando ele entrou. Ela olhou para ele e, de alguma forma, como se tivesse um sexto sentido, perguntou: "Você não é realmente um jardineiro, é?" Roberto ou José ficou paralisado. Como ela sabia? Marina deu um pequeno sorriso triste. "Seus olhos", disse ela. "Você olha para esta casa como quem olha para algo que perdeu, e olha para aquelas crianças como se cada lágrima delas fosse sua culpa. Um jardineiro não olharia assim." Ela se aproximou e baixou a voz. "Quem você realmente é, seu José? Ou devo chamá-lo de outra forma?" Por um longo momento, Roberto considerou continuar mentindo, mas então percebeu que não podia. Não para ela, não para a única pessoa além dele que verdadeiramente se importava com suas filhas. Então ele fez algo que não fazia desde que a farsa havia começado. Ele tirou a barba postiça. O gesto foi lento, deliberado. Quando seu rosto ficou descoberto, Marina arregalou os olhos. "Senhor Almeida", ela sussurrou incrédula. Ela deu 2 passos para trás, a mão na boca. "O senhor estava aqui esse tempo todo?" "Eu precisava ver", ele disse, com sua própria voz, sem a afetação mais grave que usava como José. "Precisava saber o que acontecia quando eu não estava. Minha filha me disse que a casa mudava quando eu saía, e ela estava certa." Marina ainda estava em choque, processando a informação. Mas então algo mudou em seu rosto. A surpresa deu lugar à compreensão, e depois a algo parecido com respeito. "O senhor fez isso pelas crianças", ela disse. Não era uma pergunta. Fez isso porque ama seus filhos o suficiente para se rebaixar, para se esconder na própria casa só para protegê-los. Roberto assentiu, incapaz de falar. Marina puxou uma cadeira e sentou-se como se as pernas não aguentassem mais. "Precisamos tirar essa mulher de perto deles", ela disse com convicção. "Mas tem que ser do jeito certo. Ela vai lutar, vai mentir, vai virar tudo contra o senhor e contra mim." Roberto se sentou também e, pela primeira vez em semanas, não estava mais sozinho em sua missão. "Eu sei", disse ele, "e tenho um plano, mas preciso da sua ajuda." Eles passaram a próxima hora conversando em voz baixa, criando uma estratégia. Roberto mostrou as gravações, as anotações, tudo que havia coletado. Marina complementou com suas próprias observações, coisas que ela havia notado e que Roberto, mesmo disfarçado, não poderia ter visto. Juntos, eles montaram um quadro completo do sistema de controle que Verônica havia estabelecido. E juntos, eles começaram a planejar o momento perfeito para expô-la. A oportunidade veio mais rápido do que esperavam. Verônica anunciou que faria um almoço beneficente na mansão, um evento para as amigas do seu círculo social. Mulheres influentes, esposas de empresários, formadoras de opinião. Ela queria ostentar a casa, mostrar como era a madrasta perfeita, consolidar sua posição na sociedade. Roberto viu nisso a armadilha perfeita. Um evento público com testemunhas, onde Verônica precisaria manter as aparências, mas também controlaria as crianças com mão de ferro. Ali, sob pressão, ela revelaria sua verdadeira natureza, e ele estaria pronto para capturar tudo. Mas antes disso, algo aconteceu que quase destruiu todo o plano. Verônica, que sempre foi observadora, começou a desconfiar de Marina. Talvez fosse a forma como a empregada olhava para ela, com conhecimento demais nos olhos. Talvez fosse o fato de que as crianças claramente preferiam Marina a ela. Ou talvez fosse apenas paranoia, a sensação de que estava perdendo o controle. Mas Verônica decidiu agir. E sua ação foi cruel e calculada, como tudo que ela fazia. Ela armou uma situação para fazer Marina parecer incompetente e perigosa. E Roberto, ainda disfarçado de José, testemunhou tudo. A armadilha foi montada com a precisão de quem já havia feito aquilo antes. Verônica escolheu uma tarde em que Roberto, ainda disfarçado de José, estava ocupado no jardim frontal, longe o suficiente para não interferir, mas perto o bastante para ver o desenrolar. Dona Irene havia sido convenientemente enviada ao mercado com uma lista longa de compras. Era apenas Verônica, Marina
e as crianças na casa. O cenário perfeito para o que viria a seguir. Marina estava na cozinha preparando o lanche da tarde quando Verônica desceu com Miguel. O menino estava chorando. Não aquele choro estridente de birra, mas o choro engasgado de quem já chorou tanto que mal tem mais lágrimas. Verônica segurava o braço dele com firmeza, não com força suficiente para deixar marca. Ela era esperta demais para isso, mas o suficiente para que o menino não tivesse escolha senão seguir lá. Marina se virou da pia, o pano de prato ainda nas mãos, e imediatamente seu corpo se tensionou. Ela conhecia aquela expressão no rosto de Verônica. Era a mesma que havia visto anos atrás, na outra casa, quando a mulher estava prestes a destruir alguém. Verônica entrou na cozinha com Miguel e parou dramaticamente, como uma atriz que conhecia todas as marcas do palco. Marina, disse ela com voz carregada de decepção e mágoa, preciso conversar com você. Algo muito grave aconteceu. Marina colocou o pano sobre o ombro e esperou, o coração batendo forte, mas o rosto mantendo a calma. Verônica continuou apontando para Miguel. Ele me contou algo terrível. Disse que você o machucou hoje de manhã, que você o segurou com força e o assustou de propósito, é verdade? O sangue de Marina gelou. Ela olhou para Miguel, que mantinha os olhos fixos no chão, os lábios tremendo. Era mentira, claro. Naquela manhã, Marina havia apenas ajudado o menino a se vestir, com toda a delicadeza do mundo. Mas ela entendeu o que estava acontecendo. Verônica havia treinado Miguel, provavelmente ameaçado ele de alguma forma para dizer aquilo. Usava uma criança de 3 anos como arma. Era de uma crueldade que Marina mal conseguia processar. Isso não é verdade, senhora Verônica, Marina disse com voz firme, mas respeitosa. Eu jamais machucaria Miguel ou qualquer criança. Verônica suspirou dramaticamente, como se estivesse genuinamente angustiada. Marina, eu não queria acreditar. Você parecia tão dedicada, mas ele é muito pequeno para inventar algo assim. E além do mais, ela pausou para efeito. Tenho isto. Ela tirou o celular do bolso e tocou na tela. De repente, a cozinha se encheu com o som de uma gravação. Era a voz de Marina, ou pelo menos parecia ser, dizendo: se você não parar de chorar, eu vou te dar um motivo de verdade para chorar. Depois, o som de uma criança soluçando. Marina ficou branca. Aquilo era impossível. Ela jamais havia dito aquelas palavras. E então compreendeu. A gravação era falsa. Verônica havia juntado pedaços de áudio, provavelmente tinha gravado Marina dizendo outras coisas em outros contextos e depois editado, distorcido, criado uma narrativa que não existia. Era engenhoso e absolutamente diabólico. Fora da casa, Roberto havia largado as ferramentas de jardinagem e caminhava em direção à cozinha. Ele não podia ouvir a conversa, mas algo na linguagem corporal das duas mulheres o alertou. Havia tensão ali, o tipo de tensão que precede explosões. Ele se aproximou da janela lateral, escondido, por uma trepadeira, e observou. Verônica continuava sua performance. Eu confiei em você, Marina. Trouxe você para dentro da minha casa, confiei os cuidados das crianças que amo como se fossem minhas. E você me traiu dessa forma. Marina tentou se defender, explicar que aquilo não fazia sentido, que a gravação não era real. Mas Verônica a interrompeu com um gesto dramático da mão. Não quero ouvir desculpas. Você tem até o fim do dia para juntar suas coisas e sair. E considere-se ter sorte, eu poderia chamar a polícia a fazer um boletim de ocorrência. Mas por consideração ao Senhor Almeida, que já tem problemas demais, vou apenas pedir que você vá embora em silêncio. Foi nesse momento que Helena apareceu na porta da cozinha. Ela tinha vindo procurar Marina para mostrar um desenho, mas parou ao ver a cena. Imediatamente compreendeu, com aquela intuição que as crianças têm, que algo estava errado. Marina viu a menina e seu coração se partiu. Helena seria deixada sozinha novamente, sem ninguém para protegê-la, sem ninguém que realmente se importasse. E Miguel, usado como peão naquele jogo cruel, cresceria achando que mentir e manipular era normal. Marina tomou uma decisão naquele segundo. Ela não iria embora quieta. Se Verônica queria guerra, teria guerra.
Com todo respeito, senhora Verônica, ela disse com voz que não tremia mais. Eu não vou sair. Não até que o senhor Almeida volte e eu possa conversar com ele pessoalmente. Ele merece saber a verdade. Verônica riu, um som frio que não tinha nada de alegre. Você acha mesmo que ele vai acreditar em você em vez de mim? A expressão de empregada contra a palavra da noiva dele? Você é ingênua, Marina. Mas antes que Marina pudesse responder, elas ouviram passos pesados. Dona Irene havia voltado, do mercado carregada de sacolas. Ela entrou pela porta lateral e imediatamente percebeu a tensão na cozinha. O que está acontecendo aqui? Perguntou, olhando de uma para outra. Verônica assumiu novamente sua máscara de vítima. Dona Irene, que bom que a senhora chegou. Infelizmente, descobri que Marina não é quem pensávamos que fosse. Ela estava sendo agressiva com Miguel. Tenho até provas. Dona Irene olhou para Marina com uma mistura de surpresa e decepção. Marina, que sempre fora respeitosa e competente, agora estava sendo acusada de algo impensável. Marina sentiu o mundo desmoronar. Não tinha como provar sua inocência. A palavra dela contra evidências fabricadas. E Verônica sabia disso. O sorriso discreto em seus lábios deixava claro. Roberto, ainda escondido do lado de fora, cerrou os punhos. Queria entrar ali, revelar-se, proteger Marina. Mas algo o impediu. Se ele fizesse isso agora, sem testemunhas adequadas, Verônica poderia distorcer a narrativa. Diria que ele e Marina estavam tendo um caso, que os dois haviam conspirado contra ela. Não, ele precisava esperar. Precisava do momento certo. E aquele momento estava chegando. Porque em 3 dias aconteceria o almoço beneficente. Um evento com 25 mulheres da alta sociedade paulistana. Celulares em punho. Reputações em jogo. Ali, sob os holofotes sociais, Verônica teria que manter a fachada de perfeição. E ali, sob pressão, com as crianças sendo exigidas além de seus limites, ela finalmente revelaria quem realmente era. Roberto só precisava garantir que Marina estivesse presente. E que ela aguentasse mais 3 dias. Naquela noite, ele encontrou Marina no jardim. Ela estava sentada no banco perto da fonte, chorando silenciosamente. Quando viu José se aproximando, ela tentou enxugar as lágrimas, mas era tarde demais. Ele se sentou ao lado dela sem pedir permissão. Eu ouvi tudo, disse ele com voz baixa. Ela montou uma armadilha e você caiu. Marina soltou uma risada amarga. Não foi a primeira vez. Ela já fez isso antes. Sempre consegue, sempre vence. Roberto balançou a cabeça. Não dessa vez. Dessa vez ela vai perder. Mas preciso que você confie em mim. Mais 3 dias. Aguenta mais 3 dias. Marina olhou para ele, para aquele homem que era empresário milionário, mas estava disfarçado de jardineiro por amor aos filhos, e viu algo que a fez acreditar. Esperança. 3 dias, ela repetiu. Mas e se ela me mandar embora antes disso? Roberto sorriu, e havia algo perigoso naquele sorriso. Ela não vai. Porque eu, como José o jardineiro, vou dizer a Dona Irene que ouvi a conversa e que aquela gravação é falsa. Vou dizer que vi Verônica mexendo no celular dela, editando áudios. Ela vai ter que me demitir também. E demitir 2 funcionários dias antes de um evento social importante vai parecer suspeito. Ela vai te manter por perto, mas vigiada. É tudo o que precisamos. E foi exatamente o que aconteceu. No dia seguinte, José procurou Dona Irene e contou, com cara de quem estava dividido entre a lealdade ao emprego e a consciência, que tinha ouvido coisas estranhas vindas da cozinha, que não parecia que Marina era agressiva, que talvez houvesse algum mal-entendido. Dona Irene, que no fundo tinha afeição por Marina, levou a informação a Verônica. E Verônica, como Roberto havia previsto, ficou presa em seu próprio jogo. Demitir Marina agora, com um funcionário questionando a história, seria arriscado. Melhor manter a empregada por perto, sob vigilância, e demiti-la depois do evento, quando tudo estivesse mais calmo e ela pudesse controlar a narrativa. Os 3 dias que se seguiram foram os mais tensos que aquela casa já havia experimentado. Verônica preparava o almoço beneficente com obsessão de perfeccionista.
Cada detalhe precisava estar impecável. As flores, a comida, a decoração. Mas, acima de tudo, as crianças. Helena e Miguel seriam apresentados como prova viva de que Verônica era uma madrasta amorosa e dedicada. Eles precisavam estar perfeitos, limpos, bem vestidos, educados, sorridentes. Roberto observava tudo com crescente horror. Verônica submeteu as crianças a ensaios, literalmente ensaios, como se fosse uma peça de teatro. Ela os fazia entrar na sala, cumprimentar as visitas imaginárias, sentar-se em silêncio. Se Miguel se mexesse demais, ela o corrigia com rispidez. Se Helena não sorrisse direito, ela a fazia repetir até o sorriso parecer natural. Roberto gravou tudo, cada momento, cada palavra cruel disfarçada de educação. Mas ele sabia que aquilo ainda não era suficiente. Ele precisava do momento em que Verônica perdesse o controle. E ele sabia que aquele momento viria. Na véspera do evento, Helena teve um colapso. Roberto, ou José, estava podando roseiras quando ouviu o grito. Não era um grito de dor física, mas de exaustão emocional. Ele correu em direção ao som e viu pela janela do quarto da menina. Helena estava sentada no chão, rodeada de vestidos que Verônica havia espalhado, chorando de uma forma que partia o coração. Eu não aguento mais, ela dizia entre soluços. Eu não aguento mais fingir. Eu quero meu pai. Eu quero minha mãe. Marina estava ajoelhada ao lado dela, segurando a menina nos braços. E Verônica estava de pé, observando com uma expressão que Roberto não soube identificar. Raiva, frustração, medo de perder o controle. Você vai aguentar sim, Verônica disse com voz gelada. Amanhã você vai descer aquela escada com um sorriso no rosto, vai cumprimentar as visitas educadamente e vai mostrar a todos que é uma menina bem criada. Porque se não fizer isso, se me envergonhar na frente das minhas amigas, vai haver consequências. E você não vai gostar. Helena chorou mais alto, e Miguel, que estava escondido atrás da porta, começou a chorar também. Era uma cena de devastação emocional. E Marina, com os olhos brilhando de lágrimas e raiva contidas, olhou para Verônica e disse algo que Roberto sabia que seria usado contra ela. A senhora está destruindo essas crianças. Verônica se virou para Marina com a velocidade de uma cobra. O que você disse? Marina se levantou ainda segurando Helena. Eu disse que a senhora está destruindo essas crianças. Elas têm 8 e 3 anos. Não são bonecos para serem exibidos. São seres humanos com sentimentos, com limites, com necessidades. E a senhora está cruzando todos esses limites. Por um momento, Verônica ficou em silêncio, o rosto contorcido em uma expressão de fúria pura. Então ela se aproximou de Marina, tão perto que seus rostos quase se tocaram, e sussurrou com veneno. Você não sabe de nada. Essas crianças são minha responsabilidade agora. E eu vou educá-las do jeito certo, não do jeito frouxo, que pessoas como você acham adequado. Amanhã você vai fazer seu trabalho em silêncio. E depois de amanhã vai procurar emprego em outro lugar. Marina não recuou. Manteve o olhar firme, Helena ainda em seus braços. E Roberto, assistindo tudo pela janela, sentiu uma admiração profunda por aquela mulher. Ela tinha tudo a perder e mesmo assim não se curvava. Ele sabia naquele momento que Marina não era apenas uma aliada em sua missão. Ela era alguém que ele queria por perto de seus filhos, não como empregada, como família. O dia do almoço amanheceu ensolarado, daqueles dias típicos de São Paulo, onde o céu está azul, mas o ar ainda carrega a umidade e a poluição da cidade. A mansão foi transformada. Tendas brancas foram montadas no jardim, mesas cobertas com toalhas de linho foram dispostas estrategicamente. Arranjos florais caríssimos enfeitavam cada canto. Verônica acordou às 6 da manhã para supervisionar tudo, vestida com um conjunto elegante que provavelmente custava o salário anual de 3 empregadas. Ela estava no seu elemento. Aquele era o momento dela. O momento de solidificar sua posição na sociedade, de mostrar que era a esposa perfeita para Roberto Almeida, a madrasta perfeita para suas crianças. As convidadas começaram a chegar ao meio-dia. Mulheres perfumadas, com roupas, de grife e sorrisos de verniz.
Arquices foram trocados, elogios vazios foram distribuídos, e todos se instalaram nas mesas do jardim. Verônica estava radiante, circulando entre as convidadas, recebendo cumprimentos sobre a beleza da casa, sobre seu bom gosto, sobre como era maravilhoso vê-la tão dedicada às crianças do noivo. Helena e Miguel foram trazidos para o jardim como peças centrais da apresentação. Eles estavam vestidos como mini-adultos. Helena com um vestido branco rendado que a fazia parecer uma boneca de porcelana. Miguel com um terno infantil completo, gravata e tudo. As crianças pareciam desconfortáveis, fora de lugar, mas mantinham os sorrisos que Verônica havia exigido deles. Roberto, disfarçado de José, podava uma cerca viva a uma distância que permitia ver e ouvir tudo. Seu celular estava posicionado entre as folhagens, gravando. Marina estava na cozinha, ajudando com o serviço, mas de vez em quando aparecia no jardim para verificar as crianças. Cada vez que ela aparecia, Helena a procurava com os olhos, um pedido silencioso de socorro. Tudo estava indo conforme o planejado de Verônica. As convidadas elogiavam as crianças, tiravam fotos, comentavam como era admirável uma mulher assumir filhos que não eram biologicamente seus. Verônica aceitava os elogios com falsa modéstia, dizendo como amava aquelas crianças, como se dedicava a educá-las do jeito certo. E então aconteceu. Miguel, de apenas 3 anos, cansado de ficar parado, entediado com conversas de adultos que não entendia, viu uma borboleta. Era uma borboleta amarela, linda, que pousou em uma das flores do arranjo central. Com a inocência natural de uma criança, ele se levantou para ver melhor. Verônica, do outro lado do jardim, lançou um olhar de advertência. Mas Miguel, hipnotizado pela borboleta, não viu. Ele se aproximou mais da mesa, e então, ao estender a mão para tocar a flor, ele desequilibrou-se. O copo de cristal que estava na beirada da mesa caiu. O som do vidro se estilhaçando no chão de pedra silenciou o jardim inteiro. 25 pares de olhos se voltaram para a cena. O suco vermelho de cranberry se espalhou pelo chão como uma mancha de acusação. E Miguel ficou ali, paralisado pelo medo, os olhos arregalados, o corpo tremendo. Ele sabia o que vinha a seguir. Todos os castigos anteriores, todas as punições por acidentes muito menores, passaram por sua mente de 3 anos. E ele começou a chorar. Verônica se levantou da cadeira com um movimento brusco. O sorriso que mantivera o tempo todo havia desaparecido, substituído por uma expressão de raiva mal contida. Ela caminhou em direção a Miguel com passos rápidos, e Roberto, vendo aquilo, largou a tesoura de poda e começou a se mover também. Mas Marina foi mais rápida. Ela surgiu da casa carregando uma bandeja, viu a cena e entendeu. Verônica estava prestes a fazer algo terrível, algo que ela não conseguiria esconder ou justificar depois. As convidadas observavam, algumas com curiosidade, outras começando a perceber que algo não estava certo naquela dinâmica. Verônica chegou perto de Miguel, que chorava compulsivamente agora, e levantou a mão. Não para bater, não na frente de testemunhas, mas para pegar o menino pelo braço, provavelmente para arrastá-lo para dentro de casa, onde poderia puni-lo longe dos olhos alheios. Mas antes que ela pudesse tocar Miguel, Marina se colocou entre os dois. A bandeja caiu no chão com um estrondo, e Verônica, fora de si, perdendo todo o controle que havia mantido por tanto tempo, desferiu um tapa no rosto de Marina. O estalo ecoou pelo jardim silencioso. Marina levou a mão ao rosto, chocada. As convidadas ficaram boquiabertas. E naquele segundo de silêncio absoluto, uma voz cortou o ar. Apenas uma palavra, dita com autoridade que não deixava espaço para questionamento. Basta. José atravessou o gramado com passos firmes. Não era mais o caminhar curvado e humilde de um jardineiro. Era a postura de um homem que comandava impérios, que assinava contratos de milhões, que não temia confrontos. As convidadas o observaram passar, confusas. Quem era aquele funcionário que se atrevia a interromper um evento social? Verônica se virou para ele com fúria nos olhos, a mão ainda suspensa no ar, a marca de seus dedos impressa na bochecha de Marina. Como ousa, começou a dizer,
mas ele a interrompeu com um gesto simples. Ele levou as mãos ao rosto e, diante de todos, removeu a barba postiça. O silêncio que se seguiu era do tipo que precede terremotos. As convidadas ficaram imóveis, processando o que estavam vendo. Helena, que havia corrido até Miguel para consolá-lo, parou e arregalou os olhos. "Papai", ela sussurrou, tão baixinho que mal se ouvia. Mas o jardim estava tão silencioso que todos ouviram. Miguel, chorando no chão, levantou o rosto e viu. Viu o jardineiro que sempre fora gentil com ele, que às vezes lhe dava um sorriso quando a madame não estava olhando, se transformar em seu pai. As lágrimas mudaram de natureza. De medo para confusão, de confusão para alívio. Verônica ficou branca. Não apenas pálida, mas branca como papel. Seus lábios se moveram, mas nenhum som saiu. Ela olhou de Roberto para as convidadas, das convidadas para Marina, tentando compreender, tentando encontrar uma saída. Mas não havia saída. Todas as peças do tabuleiro haviam se movido contra ela, e ela sabia. Roberto, ela finalmente conseguiu dizer, a voz rouca e trêmula. "O que você está fazendo?" Ele não respondeu imediatamente. Primeiro ele caminhou até Miguel, que ainda estava no chão cercado de vidro quebrado e suco derramado. Ajoelhou-se ao lado do filho e o pegou no colo, algo que não fazia há semanas. O menino se agarrou a ele como se agarrasse a única coisa sólida em um mundo que estava desmoronando. "Está tudo bem agora?" Roberto sussurrou no ouvido do filho. "O papai está aqui." O papai nunca devia ter saído. Helena correu e abraçou as pernas de Roberto, também chorando. Marina ficou de pé, a mão ainda no rosto, onde o tapa havia deixado uma marca vermelha, olhando para a cena com lágrimas silenciosas escorrendo. E as convidadas, aquelas mulheres da alta sociedade que haviam vindo para um almoço beneficente e tranquilo, observavam aquilo como se estivessem assistindo a uma novela ao vivo. Algumas já haviam puxado os celulares, não para fotos sociais bonitas, mas para registrar o que claramente se tornaria o escândalo do ano em seus círculos. Roberto se levantou, ainda segurando Miguel no colo, Helena agarrada à sua perna. Ele olhou para Verônica e havia algo em seus olhos que ela reconheceu. Não era raiva, era decepção, era tristeza e era determinação. "Estive aqui o tempo todo, Verônica", ele disse alto o suficiente para que todos ouvissem. "Nas últimas 3 semanas, estive vivendo nos fundos da minha própria casa, disfarçado de jardineiro. Sabe por quê? O jardim inteiro estava em silêncio absoluto." Verônica balançou a cabeça, incapaz de formar palavras. "Porque minha filha me disse algo que me destruiu. Ela disse que quando eu saía, a casa mudava. E eu precisava saber o que ela quis dizer com isso." Ele fez uma pausa, deixando aquelas palavras pairarem no ar. Uma das convidadas, uma mulher de cabelos grisalhos que Roberto reconheceu como sendo esposa de um desembargador, murmurou algo para a amiga ao lado. A informação estava sendo processada, o escândalo sendo digerido. E então Roberto continuou. "Descobri coisas que nenhum pai deveria descobrir. Descobri que a mulher que eu trouxe para dentro da minha casa, que eu confiei com o que tenho de mais precioso, estava sistematicamente destruindo meus filhos. Não com violência física, isso seria óbvio demais, mas com palavras, com manipulação, com um tipo de crueldade tão sutil que quase não deixa marcas. Quase." Verônica finalmente encontrou sua voz. "Isso é ridículo", ela disse, tentando recapturar o controle. "Você está delirando, Roberto. Eu cuidei dessas crianças, eu me dediquei a elas. Eu tentei educá-las porque você nunca está presente. Você vive viajando, fechando negócios, ignorando seus próprios filhos. E agora vem me acusar?" Ela se virou para as convidadas, apelando para elas. "Vocês viram como eu sou com elas. Vocês viram o carinho, a dedicação." Algumas convidadas pareciam divididas, as engrenagens de suas mentes sociais tentando decidir de que lado ficar. Mas Roberto não havia terminado. "Eu gravei tudo", ele disse simplesmente. Aquelas 3 palavras mudaram tudo. Verônica ficou congelada, cada conversa cruel, cada castigo desproporcional,
Cada momento em que você humilhou meus filhos disfarçando de educação. Tenho horas de gravação, Verônica. Sua voz dizendo para Helena que ela está ficando gorda e que ninguém vai querer ser amiga dela. Sua voz dizendo para Miguel que meninos não choram e que eu vou achar que criei um covarde. E a pior de todas, aquela que resume tudo o que você é. O medo educa melhor que o carinho. Um murmúrio percorreu o jardim. Aquela frase era indefensável. Mesmo as convidadas que estavam inclinadas a dar a Verônica o benefício da dúvida recuaram. Roberto puxou o celular do bolso e começou a reproduzir. A voz de Verônica encheu o jardim clara e inegável. Helena, você está ficando gorda. Precisa comer menos doce, senão ninguém vai querer ser seu amigo. E depois, em outra gravação. Miguel, meninos não choram. Você quer que seu pai pense que criou um covarde? E então, a pior. O medo educa melhor que o carinho. Crianças que não obedecem não merecem afeto. Helena, ainda agarrada à perna do pai, começou a chorar mais alto. Não eram lágrimas de tristeza apenas. Eram lágrimas de alívio. Finalmente alguém estava ouvindo. Finalmente alguém acreditava. Roberto desligou o áudio e olhou ao redor. Mas isso não é tudo, ele disse. Ele fez sinal para Marina, que ainda estava de pé, chocada com a reviravolta dos acontecimentos. Marina, pode trazer, por favor. Ela hesitou apenas um segundo antes de assentir e correr para dentro da casa. Enquanto ela estava fora, Roberto continuou falando. Vocês viram há pouco o que aconteceu quando meu filho de 3 anos derrubou um copo por acidente. Viram como ela reagiu. Viram como estava prestes a castigá-lo. E como Marina teve que se colocar entre eles. E viram o tapa que Verônica deu nela. Tudo isso na frente de vocês, quando ela estava tentando manter as aparências. Imaginem o que ela faz quando não tem testemunhas. Várias convidadas balançaram a cabeça, algumas claramente horrorizadas. Outras já estavam digitando em seus celulares, provavelmente avisando maridos ou amigas que não estavam ali sobre o escândalo que estava se desenrolando. Marina voltou carregando algo. Era um caderno infantil, gasto e cheio de marcas de lápis de cor. Roberto o pegou de suas mãos com delicadeza. Isso, ele disse, levantando o caderno para que todos vissem, é o caderno da minha filha Helena. Vocês querem ver o que uma criança de 8 anos desenha quando está sofrendo? Ele abriu o caderno em uma página específica e mostrou. Era um desenho de uma casa. Mas não era uma casa feliz com família sorridente. Era uma casa escura, com janelas que pareciam olhos vazios e uma figura alta e sombria na porta. Embaixo, com a caligrafia trêmula de Helena, estava escrito: A casa quando o papai sai. Roberto virou mais páginas. Cada desenho era mais angustiante que o anterior. Crianças pequenas e sozinhas. Figuras adultas gigantes e ameaçadoras. E então ele chegou à página que mais o havia destruído quando a encontrou. Era um desenho simples. 2 crianças pequenas, claramente Helena e Miguel, segurando malas. E ao lado delas, uma figura feminina que não era Verônica. Era desenhada de forma gentil, com um sorriso verdadeiro. Embaixo estava escrito, com a escrita cuidadosa de Helena: Nosso plano. Fugir e viver com a moça que canta. A moça que canta, Roberto explicou olhando para Marina, é a Marina. Porque mesmo quando tudo estava terrível, ela estava aqui, cantando para meus filhos quando choravam à noite, consolando quando Verônica os destruía, sendo a única luz em uma casa que havia se tornado escura. E por isso, Verônica decidiu se livrar dela também. Ele se virou para as convidadas. Ontem, Verônica armou uma situação para fazer Marina parecer uma agressora de crianças. Fabricou evidências. Editou áudios, tudo para tirá-la daqui. Por quê? Porque Marina vê a verdade. E Verônica não tolera testemunhas. Verônica finalmente reagiu, mas foi uma reação de desespero, não de controle. Isso é mentira, ela gritou. Você está distorcendo tudo. Eu amava essas crianças. Eu tentei educá-las direito. Se você tivesse estado presente, se não tivesse me deixado sozinha com toda a responsabilidade, nada disso teria acontecido. Você me transformou nisso, Roberto. Você. Era a tática clássica de manipuladores. Virar a culpa, fazer-se de vítima, responsabilizar os outros.
E durante muito tempo, aquilo havia funcionado com Roberto. Mas não mais. Você tem razão em uma coisa, ele disse com voz calma, mas firme. A culpa é minha também. Eu deveria ter visto. Deveria ter percebido. Fui um pai ausente, imerso em trabalho, deixando meus filhos vulneráveis. E por isso, vou carregar essa culpa pelo resto da vida. Mas a diferença entre nós, Verônica, é que eu reconheço meu erro e vou passar o resto da vida consertando. Você, por outro lado, ainda está tentando justificar o que fez. Ainda está tentando manipular a situação. E isso acaba aqui. Agora. Roberto fez um gesto para Marina, que se aproximou com um envelope que havia preparado com antecedência. Dentro estão cópias das gravações, das fotos dos desenhos de Helena e uma declaração escrita por Marina sobre tudo que ela testemunhou. Já enviei cópias para meu advogado e para pessoas de confiança. E agora, Verônica, vou dar a você uma escolha. Você pode sair daqui hoje, voluntariamente, levando apenas seus pertences pessoais. Ou podemos tornar isso público, levar para a justiça, transformar sua vida em um processo longo e humilhante. Você decide. Verônica olhou ao redor. Todas as convidadas estavam contra ela agora. Não havia mais ninguém para apelar, nenhuma aliada social para salvá-la. Seus olhos pousaram em Marina, que segurava a bochecha vermelha, mas mantinha o olhar firme. Você, Verônica disse com veneno, você planejou isso. Você o seduziu, não foi? Fez ele se virar contra mim. Marina balançou a cabeça com tristeza. Eu não precisei fazer nada, senhora Verônica. A senhora fez tudo sozinha. Por um longo momento, Verônica ficou ali, o rosto vermelho de humilhação e raiva. Então, sem dizer mais nada, ela virou-se e caminhou em direção à casa. Os saltos altos batiam no chão com força, o único som em um jardim ainda mergulhado em silêncio. As convidadas começaram a murmurar entre si, o escândalo sendo dissecado em tempo real. Roberto não se importava. Ele tinha coisas mais importantes com que se preocupar. Ele se ajoelhou novamente, ficando na altura de Helena e Miguel. Sinto muito, ele disse, e sua voz quebrou. Sinto muito por não ter visto. Por não ter acreditado quando vocês tentaram me dizer. Por ter deixado isso chegar tão longe. Vocês merecem um pai melhor. E eu juro por tudo que tenho de mais sagrado, que vou ser esse pai a partir de agora. Helena se jogou em seus braços, chorando. Miguel também. E os três ficaram ali, abraçados no meio do jardim, cercados de vidro quebrado e convidadas chocadas. Mas juntos. Finalmente juntos de verdade. Marina começou a se afastar discretamente, sentindo que aquele era um momento privado que não lhe pertencia. Mas Roberto a chamou. Marina, espere. Ela parou e se virou. Ele se levantou ainda segurando as crianças e caminhou até ela. Eu nunca vou conseguir. Agradecer o suficiente por tudo que você fez. Por protegê-los quando eu falhei. Por ser a luz quando tudo estava escuro. Por arriscar seu emprego, sua segurança, por eles. Marina tentou sorrir, mas havia tristeza naquele sorriso. Foi uma honra conhecê-los, Sr. Almeida. Cuide bem deles. E então ela fez menção de se afastar novamente. Roberto franziu a testa. Espere, para onde você vai? Marina piscou confusa. Bom, eu imaginei que depois de tudo isso, o senhor gostaria de contratar alguém novo. Alguém sem todo esse histórico complicado. Roberto balançou a cabeça enfaticamente. Você não vai a lugar nenhum. Esta é sua casa agora, se você quiser. Não como empregada, mas como parte desta família. Marina ficou sem palavras. Senhor Almeida, eu não sei o que dizer. Mas Roberto foi interrompido por algo ainda mais poderoso que suas palavras. Helena se soltou dele e correu até Marina, abraçando sua cintura com força. Por favor, não vá embora. Por favor, você é a única pessoa que cuida da gente de verdade. Miguel, não querendo ficar para trás, também correu e se agarrou à outra perna de Marina. Fica moça que canta, fica. Marina olhou para baixo para aquelas duas, crianças que haviam roubado seu coração, e as lágrimas que ela havia tentado segurar finalmente caíram. Ela olhou para Roberto, buscando confirmação de que aquilo era real. Ele assentiu, os olhos também brilhando de emoção. Foi uma das convidadas,
a esposa do desembargador, que quebrou o silêncio. Ela se levantou, caminhou até Roberto e disse alto o suficiente para todos ouvirem: Senhor Almeida, o que o senhor fez aqui hoje é admirável. Proteger seus filhos acima de tudo, incluindo sua própria reputação. Isso é ser um verdadeiro pai. E você, moça, ela disse se virando para Marina, é uma pessoa de caráter raro. Que Deus os abençoe. E então, para a surpresa de todos, ela se inclinou e saiu, sinalizando que o evento havia terminado. As outras convidadas a seguiram, algumas murmurando apoio, outras ainda processando o drama, mas todas saindo e deixando a família em paz. Quando o jardim finalmente esvaziou, restaram apenas Roberto, Marina, Helena, Miguel e Dona Irene, que havia assistido tudo da cozinha com lágrimas nos olhos. Roberto olhou para a casa, para o jardim, para as pessoas ao seu redor. Precisamos começar de novo, ele disse. Todos nós. Esta casa precisa voltar a ser um lar. Não um lugar de medo, mas de amor. Marina, se você aceitar ficar, não será como empregada. Será como parte desta família. Terá seu próprio quarto na ala principal. Participará de todas as decisões sobre as crianças. Será ouvida e respeitada. E talvez, com o tempo, ele hesitou, olhando para ela de uma forma nova, possamos nos tornar algo mais do que apenas aliados nesta jornada. Marina ficou vermelha, mas havia esperança em seus olhos. Eu aceito, ela disse simplesmente. Não por interesse em posição ou dinheiro, mas porque realmente amo essas crianças. E, ela olhou para Roberto com timidez, porque acredito no homem que vi disposto a se disfarçar de jardineiro por amor aos filhos. Esse é um homem que vale a pena conhecer melhor. Os dias que se seguiram foram de reconstrução. Verônica saiu da mansão naquela mesma tarde, levando apenas suas coisas pessoais. Tentou fazer um último drama, ameaçar processos, espalhar rumores, mas Roberto havia sido estratégico. As gravações, as testemunhas, as evidências, tudo estava documentado e protegido. E mais importante, ele não estava sozinho. Tinha Marina, tinha Dona Irene, que finalmente revelou que sempre havia desconfiado, mas tinha medo de falar, e tinha seus filhos, cuja transformação era a prova mais eloquente de tudo. Helena voltou a desenhar, mas agora seus desenhos tinham cores, casas com janelas iluminadas, famílias sorrindo, e sempre, em cada desenho, uma figura feminina gentil ao lado das crianças. Miguel voltou a correr pela casa, seu riso ecoando pelos corredores que por tanto tempo haviam sido silenciosos. E Roberto, o empresário que comandava impérios, aprendeu que o verdadeiro sucesso não se media em contratos assinados ou fortunas acumuladas. Se media em risadas de crianças, em abraços sinceros, em momentos simples de uma tarde de domingo. A mansão no Jardim Europa começou a mudar. As regras rígidas desapareceram. As refeições voltaram a ser barulhentas e caóticas, do jeito que deveriam ser com crianças. O jardim, que Roberto continuou a cuidar pessoalmente, floresceu de uma forma que nunca havia florescido antes. Ele descobriu que gostava de jardinagem, de trabalhar com as mãos, de ver coisas crescerem. Era uma forma de terapia, de conexão com algo maior que negócios e dinheiro. E Marina, a moça que canta, como Miguel insistia em chamá-la, encontrou seu lugar. Não como empregada ou babá, mas como parte vital daquela família em reconstrução. Ela e Roberto começaram a se conhecer de verdade, sem disfarces ou hierarquias. Descobriram que tinham mais em comum do que imaginavam. Ambos haviam passado por perdas. Ambos haviam aprendido lições duras sobre confiança e manipulação. E ambos estavam comprometidos com o bem-estar daquelas crianças acima de tudo. 6 meses depois, em uma tarde quente de verão paulistano, Roberto estava no jardim com Miguel. O menino, agora mais confiante e feliz, ajudava o pai a plantar novas flores. Helena estava sentada na grama perto da fonte desenhando, e Marina estava ao lado dela, admirando a arte. Era uma cena simples, doméstica, sem nada de extraordinário. E era exatamente por isso que era perfeita. Roberto olhou para aquela cena e sentiu uma paz que não experimentava há anos.
Ele havia quase perdido tudo o que importava por estar focado nas coisas erradas, mas havia tido uma segunda chance, e desta vez não iria desperdiçar. Helena olhou para cima do desenho e gritou: "Pai, vem ver!" Roberto largou a pá e foi. Era um desenho deles 4, na frente da casa, sorrindo. Embaixo, com letras caprichadas, Helena havia escrito: "Minha família." "É lindo, princesa", Roberto disse, e realmente era. Não pela técnica ou pelas cores, mas pelo que representava. Recomeço, cura, amor verdadeiro. Marina se levantou e ficou ao lado de Roberto olhando o desenho. "Nós conseguimos", ela disse baixinho. "Eles estão felizes de novo." Roberto olhou para ela, para aquela mulher que havia sido uma estranha, mas se tornara essencial. "Não", ele disse. "Você conseguiu. Você foi corajosa quando eu fui covarde. Você protegeu quando eu falhei. Você amou quando eu estava ausente." Marina balançou a cabeça. "Nós fizemos juntos. E vamos continuar fazendo. Porque família não é sobre ser perfeito. É sobre estar presente, mesmo quando é difícil." Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Roberto e Marina sentaram na varanda, olhando as luzes da cidade. "O senhor ainda pensa nela?" Marina perguntou. Roberto sabia que ela falava de Juliana. "Todos os dias", ele respondeu honestamente. "Mas já não é com dor. É com gratidão. Gratidão por ter tido aquele tempo com ela, por ela ter me dado essas crianças maravilhosas. E ela ficaria feliz, eu acho. Feliz que encontrei alguém que ama os filhos dela tanto quanto ela a amava." Marina pegou a mão dele. "Eu espero estar à altura disso." Roberto apertou a mão dela de volta. "Você está. Mais do que está." E, ali na varanda daquela mansão no Jardim Europa, uma família reconstruída começou a escrever seu futuro. Não seria perfeito. Haveria desafios, tropeços, dias difíceis, mas seria real, seria honesto, seria construído sobre amor verdadeiro e não sobre aparências. Roberto Almeida havia descoberto que às vezes você precisa perder tudo, incluindo sua própria identidade, para encontrar o que realmente importa. Havia descoberto que ser rico não significava nada se sua casa era pobre em afeto, e havia descoberto que a coragem vem em muitas formas. Às vezes vem de uma empregada doméstica que se recusa a virar as costas para crianças, sofrendo. Às vezes vem de um empresário disposto a se disfarçar de jardineiro. E sempre, sempre vem do amor que nos faz lutar por quem amamos, não importa o custo. A história de Roberto, Marina, Helena e Miguel era uma história de queda e redenção, de erros e correções, de escuridão e luz. E, acima de tudo, era uma história sobre o poder transformador do amor verdadeiro. O tipo de amor que não controla, mas liberta, que não exige perfeição, mas aceita a humanidade, que não se esconde atrás de fachadas, mas se revela em gestos simples e sinceros. A mansão, no Jardim Europa, nunca mais seria uma prisão disfarçada de luxo. Seria o que sempre deveria ter sido desde o início: um lar.